Abre as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. A lição da EBD hoje me inspirou a esse tema. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Eu sei que você já sabe disso, mas o apóstolo Paulo também sabia que a igreja dos Coríntios também sabiam disso, mas parece que Paulo quer lembrá-los, não é? Tem dois textos aí, capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Capítulo 6 agora, verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Que vocês não são de vocês mesmos? É a pergunta do apóstolo Paulo. Que o Senhor fale conosco nessa mensagem, nessa preparação para a ceia do Senhor. Meus irmãos, nós vimos hoje na EBD sobre o tempo em que Deus ordenou a Salomão, não é, que construísse o templo, e a importância do templo para a nação de Israel, a importância do templo depois para os judeus, e a importância que tem essa relação entre Deus e o seu povo, a importância da comunhão, a importância do ponto de encontro, a importância da transformação que é feita numa nação, numa cidade, numa família, numa igreja, em uma pessoa, por causa da presença do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus. Essa importância que é valorizada na forma física do templo em Jerusalém, marcado pela presença do Senhor por meio da Arca da Aliança, ela não perde o sentido, ou melhor dizendo, ela não perde o seu significado no sentido espiritual. Nós hoje não temos nada mais a ver com o templo de Jerusalém. É muito bom estudarmos, conhecermos, e isso é importante porque, como disse a irmã Sandra, tudo aponta para Cristo, tudo aponta para o Novo Testamento. E quando o apóstolo Paulo traz essa lembrança aos coríntios, se não todos, pelo menos os judeus convertidos a Cristo, tinha exatamente na memória o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Ele diz dois textos em dois contextos. Aqui Paulo fala explicitamente no primeiro texto que nós lemos, do capítulo 3, para a igreja como um todo, como uma comunidade, como um coletivo. São duas passagens, as duas dizendo a mesma coisa, uma sendo aplicada ao coletivo da igreja e a segunda passagem sendo aplicada ao individual, à pessoa do cristão. E esse primeiro texto é uma exortação para que aqueles que são responsáveis pela manutenção da aliança, pela manutenção da comunhão, pela manutenção da paz, pela manutenção da sã doutrina da igreja, fossem lembrados de que, de uma forma ou de outra, meus irmãos, alguém que, em sã consciência, provoca a destruição da fé, provoca a destruição da comunhão, provoca a destruição de uma sã doutrina, provoca de alguma forma a destruição da igreja, essa pessoa ela vai se responsabilizar pelos seus atos, vai se responsabilizar por tudo isso diante de Deus. É com Deus que ela vai ter que tratar. Quando alguém, de forma consciente, por exemplo, dissemina uma falsa doutrina dentro do corpo de Cristo, essa pessoa pode ter certeza absoluta que ela vai ter que prestar contas com o Senhor da igreja. Da mesma forma como uma pessoa dissemina uma inverdade, uma fofoca, uma contenda, uma desavença, essa pessoa vai ter que prestar contas com o Senhor da igreja. Por isso eu sempre aconselho que, se você está sendo de alguma forma ofendido, agredido, de alguma forma injustiçado, fique tranquilo, deixa que o Senhor faça a justiça. Deixa que o Senhor, que é justo, que conhece o coração, que sabe o que vai no interior do homem, ele faça a justiça em seu favor. Porque nada passa desapercebido aos olhos de Deus.
é o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, como igreja, como um todo. Olha, a forma como vocês estão vivendo, parece que não vai dar em nada, que vai ficar por isso mesmo, mas essa divisão, essa contenda, essas heresias, tudo isso que está acontecendo, tudo isso está sendo percebido por Deus, e mais cedo ou mais tarde, os responsáveis por isso vão ter que prestar conta com o Senhor da igreja. E a advertência, no primeiro verso, no primeiro texto, quando ele fala do coletivo, ele é muito forte, porque ele diz que aqueles que estão destruindo o templo de Deus, também serão destruídos por Deus. Deus vai tratar com eles, Deus vai discipliná-los. Mas a palavra do apóstolo Paulo é muito forte. Você destrói a igreja de Deus e Deus destrói você. É uma advertência, mas uma advertência pesadíssima. E se alguém perguntasse por que Paulo? Paulo disse aí, ele diz, porque o templo de Deus é sagrado. Porque o templo de Deus é sagrado. Deus tem o seu templo, a sua igreja, ainda que nós não tenhamos, ainda que nós não consideremos, ainda que nós olhemos para a igreja e dizemos, é imperfeita, tem pecador no meio, isso não está certo, não é assim, não é assado. Deus olha para essa mesma igreja e diz, é minha, eu comprei, é minha, porque foi eu que edifiquei, é minha, porque sou eu que sustento, é minha e sou eu que trato com a minha igreja. A igreja é chamada no Novo Testamento de a noiva de Cristo, a noiva de Cristo. E os irmãos sabem que Deus tem zelo pelo seu povo. Da mesma forma, Cristo tem zelo pela sua igreja. Como noivo da noiva, é óbvio que ele zela por ela, porque se ele deu a vida por ela, porque se ele morreu por ela, como ele não cuidaria, como ele não trataria, como ele não santificaria? Porque ele disse que haveria de entregá-la sem mancha, sem ruga, sem mácula. Então, a alerta do apóstolo Paulo é para a igreja como um todo. Mas é interessante que poucos cristãos têm essa consciência, meus irmãos, de que quando nós estamos de alguma forma ofendendo, denegrindo a igreja de Jesus, nós estamos atraindo para nós um acerto de contas com o dono da igreja. Não é com o pastor, não é com o irmão em Cristo. Porque se há alguma contenda, alguma dificuldade dentro da igreja, o que o pastor pode fazer é chamar as partes e conversar. Mas Deus trata com a igreja de uma forma severa, com aqueles que estão, de alguma forma, trazendo destruição, trazendo dissensão, trazendo o enfraquecimento da igreja. O apóstolo Paulo está repreendendo a igreja dessa forma porque ele tem experiências a esse assunto. Paulo está falando porque Paulo sabe o que é tratar com Deus, ou ser tratado por Deus. Os irmãos conhecem muito bem Atos capítulo 9, verso 4, quando o apóstolo Paulo está indo a Damasco com cartas dos governantes para prender a igreja, para açoitar a igreja. E ele encontra com Jesus no meio do caminho. E a palavra de Jesus para Saulo é: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo poderia ter dito, Saulo ainda, poderia ter dito: eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo a igreja, eu estou perseguindo essa seita herética que surgiu aí e que está contra as leis de Moisés. Mas Paulo não diz nada, ele fica como que mudo, e eu imagino, por alguns instantes. Depois ele faz a pergunta: quem és tu, Senhor? A ideia é que quando nós perseguimos a igreja de Jesus, Jesus se sente perseguido porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Falta essa consciência, muitas vezes, quando nós falamos mal de um irmão, quando nós, ainda que seja verdade o que você está falando, se isso é publicitado, se isso é de alguma forma espalhado ao vento, meus irmãos, cuidado, porque você está ferindo, você está agredindo, você está mexendo com a igreja de Cristo, e Cristo vai te chamar para um acerto de contas. O segundo texto fala de uma forma individual. Aqui
porque agora ele está falando ao crente. Ele trata agora de uma forma diferente, ele trata com o individual, porque ele está falando de um contexto agora de pecado, de um contexto de imoralidade sexual. Imoralidade sexual, de uma vida mundana. E Paulo faz a mesma pergunta: será que vocês não sabem que o Espírito de Deus, ele habita em vocês? E é interessante, quando Paulo vai advertir a igreja, Paulo diz: cuidado, porque se você destrói a igreja de Deus, Deus destrói vocês. Mas o argumento do apóstolo Paulo para o individual é diferente, porque no verso 20, depois de Paulo ter chamado a atenção, ele diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O primeiro argumento é: cuidado, você destrói a igreja de Deus e Deus destrói você. O segundo argumento é: não faça isso. Por quê? Porque você foi comprado por um alto preço. Quando a ideia vem para o individual, Paulo não traz uma repreensão dura, mas Paulo apela para uma sensibilidade do coração. E isso deveria ser suficiente, meus irmãos, para nós, seja de forma individual ou coletiva, ou como cristão ou como igreja. Isso deveria ser o suficiente para nós. Deveria ser o suficiente, porque quando nós temos essa consciência de que nós somos o corpo de Cristo, de que nós temos em nós o Espírito de Deus Altíssimo, isso deveria bastar para que nós fôssemos, de forma coletiva, a melhor comunidade da terra. A melhor comunidade da terra. Perfeita? Não. Mas a melhor, sem dúvida alguma. Quando nós olhamos para o individual, também deveria ser o suficiente para que nós fôssemos as melhores pessoas na face da terra. O cristão deveria ser por essa razão, porque sabe que tem que acertar contas com o seu Deus, porque sabe que foi comprado por um alto preço, e eu colocaria isso em primeiro lugar. Não por medo do acerto de contas, mas porque sabe o valor que foi pago por ele na cruz do Calvário. Porque foi comprado com o preço de sangue, que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Isso deveria ser o suficiente para a gente ser as pessoas mais éticas, morais, as pessoas mais altruístas, as pessoas que mais perdoam com facilidade, as pessoas que mais amam e vivem na santidade de Deus. Isso deveria ser o suficiente. Não precisaria que nós tivéssemos que pensar nas consequências do dia do acerto de contas. Bastaria que nós vivêssemos numa santidade e numa devoção sincera, absoluta, simplesmente por gratidão àquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, e corresponder isso de forma positiva, mesmo. Por que você serve tanto? Por que você se doa tanto? Por que você é tão santo? Por que você é tão abnegado? Porque eu reconheço que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Aleluia! Não é assim que deveria ser, meus irmãos? É assim que deveria ser. É isso que Cristo espera de nós. É isso que Ele espera de nós. Um desejo de santidade, senso de valoração, saber o quanto nós valemos, saber que nós somos resgatados com o sangue de Jesus, saber que nós valemos muito mais do que aquilo que o mundo dá por nós, porque Deus deu o sangue do seu Filho Jesus Cristo por nós na cruz. Isso nos impediria de pecar contra o nosso próprio corpo. Isso impediria de nós nos entregarmos ao pecado, ou o pecado da imoralidade, ou o pecado da arrogância, da soberba, seja qual for o tipo de pecado. Nós diríamos não ao pecado, porque nós já dizemos sim para Cristo, e nós sabemos o que fizemos, nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos qual é a nossa recompensa, nós sabemos de onde nós fomos tirados e para onde nós fomos transportados. Por alegria, por gratidão, por amor ao amor que foi demonstrado na cruz do Calvário, nós não pecaríamos uns contra os outros.
Eu não pecaria contra mim mesmo, eu não pecaria contra o meu irmão, contra a minha irmã, porque eu sei que o meu irmão, tanto quanto eu, foi comprado com o sangue de Jesus na cruz, e que Deus o ama o tanto quanto me ama. Meus irmãos, isso deveria bastar para nós. O mesmo Espírito que habita em mim, habita nele, habita nela. Uma coisa tão simples que Paulo está dizendo, algo que deveria mudar radicalmente a nossa vida, mas como nós somos lentos, como nós demoramos anos e anos e anos para compreendermos, ou talvez nem compreendermos. Meus irmãos, eu tenho a impressão que Deus está cansado de crente melhorado, gente que passou pela conversão e melhorou. Melhorou, parou de roubar, parou de matar, parou de trair, parou de bater na esposa. Isso é pouco demais diante daquilo que Deus espera de nós, porque ser santo não é apenas deixar de fazer o que é errado, não é apenas deixar de pecar. Ser santo é fazer o bem, ser santo é ter transformação de vida. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, tanto o que não peca, quanto o que deixa de fazer o que é bom, o que é justo, o que é correto, são pecadores. Um peca por missão, o outro peca por omissão. Um peca porque foi e pecou, o outro peca porque não foi e trouxe o pecado de volta, o pecador de volta para a comunhão. O outro peca porque poderia ter feito o que é bom, o que é reto, o que glorifica o nome de Deus, mas não fez. Simplesmente assistiu, deixou acontecer. O senso de justiça não foi aflorado, não foi trazido à tona, não se importou, foi insensível. E quando nós não nos importamos, quando nós simplesmente assistimos e deixamos as coisas acontecerem, é como se nós simplesmente disséssemos assim: para mim tanto faz como tanto fez. E tanto faz como tanto fez é pecado. É pecado, porque nós somos chamados para fazer diferença nesse mundo, nesse tempo. Nós somos chamados para viver de uma forma que o mundo seja atraído a Cristo por causa do nosso testemunho. Foi para isso que Ele enviou o Espírito Santo. Foi para isso que Ele nos batizou com o Espírito Santo, para que nós fôssemos capacitados a testemunhar do Cristo ressuscitado, e com isso atrair para Ele, Jesus, o mundo. Olha, Israel falhou nisso, falhou feio. A igreja tem falhado nisso, tem falhado feio, meus irmãos, por falta de amor, por falta de gratidão, por falta de compreensão. O que significa? O Espírito de Deus habita em nós. Por falta dessa consciência, porque essa consciência de que Deus está aqui, não lá, de que Deus está aqui, não lá, é isso que faz com que a gente viva, ou deseja, de fato, viver em amor, em santidade. É isso que faz com que a gente olhe para o nosso irmão e ame o nosso irmão. É isso que faz, é saber que Deus está aqui. É isso que faz com que eu seja quem eu sou, em qualquer lugar em que eu estiver, não importa aonde eu esteja, eu sou um cristão, eu sou um crente fiel. Não é só no domingo, na igreja. Essa consciência de que Deus está aqui, meus irmãos, tira de nós essa coisa, essa ideia de ser crente dia de domingo e no culto. Isso nos leva para além do templo, para além do culto. Isso nos leva para além das fronteiras da nossa religiosidade. Isso nos leva para uma vida em que de fato as pessoas olhem para nós e digam: não é normal. Não é normal. Não é normal. Isso aí deve ser crente. Deve ser crente. Mas não uma avaliação pela esquisitice, mas pela santidade, pela forma branda de falar, mas firme no seu testemunho. Meus irmãos,
Quero encerrar porque uma breve reflexão, só para nós pensarmos qual é a ideia que nós temos de Deus aqui, de Deus em nós, de templo do Espírito Santo de Deus que nós somos. Nós precisamos compreender que isso é um privilégio muito grande, porque já é grande demais o fato de Deus ter nos feito a sua imagem e a sua semelhança. Já é grande demais o fato de Deus ter dado seu Filho Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. E é grande, é extraordinariamente grande o fato de nós sabermos que Deus mora em nós, que Deus habita em nós, que Deus escolheu estar conosco 24 horas por dia, porque Ele poderia ter escolhido morar nos templos mais suntuosos da terra, poderia ter escolhido morar no palácio que a Sandra mostrou aqui hoje, mas não, Ele decidiu, escolheu morar, habitar em mim e você, simples mortais, pecadores. Embora nada do que façamos surpreenda a Deus, meus queridos, o convite para nós nessa manhã é viver na percepção de que Deus está conosco, de que Deus é por nós, de que Deus está em nós, de que não dá para fugir dos olhos de Deus, não dá para nem sequer pensar sem que Deus esteja contemplando os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes. Eu diria que Deus é surpreendente e bondoso mesmo, e muito gracioso, porque eu tenho ideia de que qualquer um de nós que tivesse o poder de morar no outro, já teria mudado de endereço, já teria procurado um cristão melhor, um crente melhor, para morar nele. Mas Deus não, meus irmãos. Deus simplesmente entristece, é verdade. Muitas vezes se cala, é verdade. Mas apesar de tudo que fazemos, de tudo que somos, esse Deus ainda está aqui. Não abandona. Ele não muda de endereço de novo. Ele não muda de endereço, ele não sai procurando um crente melhor para habitar, um cristão melhor para conviver. Ele está aqui porque Ele quer nos transformar a imagem e a semelhança do Seu Filho Jesus Cristo. E não há outro meio de Ele fazer isso, se não for por meio do Seu Espírito, da Sua Palavra e da Sua Igreja. Ele está aqui porque nos ama, porque não abre mão daqueles que o receberam, daqueles que aceitaram o Seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas, meus irmãos, nós precisamos dessa consciência, nós precisamos de viver dentro desse padrão que faz com que Deus se alegre, com que Deus olhe para nós e diga: que alegria, que contentamento eu tenho nesse meu filho, nessa minha filha. Eu sei que não vai ser aquele mesmo contentamento e alegria que ele contemplou quando olhou para Jesus, mas, meus irmãos, nós precisamos pensar nisso, nós precisamos estar a caminho desse momento em que Deus vai olhar para mim e para você e vai dizer: esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho contentamento, porque eu encontrei nele, eu encontrei nela um coração quebrantado, um espírito manso, humilde, um coração que está disposto a sofrer mudanças, está disposto a servir, está disposto a amar, está disposto a viver de forma que o meu nome seja glorificado. Falo disso porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vós, fazei isso em memória de mim. Erga o seu pão. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, louvamos, glorificamos e exaltamos o seu nome, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós,
naquela cruz, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor deu o seu Filho, Jesus Cristo, para nos substituir naquela cruz e levar sobre Ele o nosso castigo, levar sobre Ele as nossas enfermidades, levar sobre Ele a maldição da lei, do pecado que nos cabia, era nosso. Aquela cruz, aquelas chibatadas, aquela vergonha, aquela lança que atravessa o lado, aqueles cravos que perfuram os pés e as mãos, aquilo era nosso, Senhor. Nós sabemos disso, nós temos consciência de que o Senhor morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida eterna, vida abundante. Por isso nós te louvamos, te glorificamos aqui nesta manhã, Pai. Muito obrigado por ter entregue seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz, Pai. Obrigado, Senhor. Comamos todos. Semelhantemente, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, nós te louvamos mais uma vez, e agora nós te louvamos, ó Deus, agradecidos pelo sangue de Jesus Cristo que foi vertido naquela cruz, sangue que nos lava, nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade, sangue, ó Deus, que foi derramado para que nós fôssemos justificados diante do Senhor. E por isso nós estamos aqui, para louvar, glorificar, exaltar o seu nome, e, ó Deus, participarmos, ó Deus, da mesa do Senhor, dos méritos do seu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Nós te louvamos, te glorificamos, exaltamos o teu nome pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Amém. Bebamos todos. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar então cantando, mas agora de uma forma bastante alegre, glorificando e exaltando o nome daquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Amém? Então, depois desse louvor, então, nós estamos encerrados.